Muito bem, abra a tua Bíblia em Hebreus 10, verso 16. E há uma declaração aqui do livro de Jeremias, no capítulo 31. O autor ao livro dos Hebreus, nós vamos a Hebreus 10. Hebreus 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Eu estou lendo uma outra versão, na Reina Valera. Diz o Senhor: eu vou colocar, porei as minhas leis em seus corações, e eu, além disso, vou inscreverei nas suas mentes, ou seja, no mais profundo dos seus pensamentos. Como eu disse aqui para vocês, Deus quer tatuar essa palavra dentro de você, mas nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que Deus faça isso. E várias coisas eu falei aqui que eu quero continuar só lembrando. Eu disse que verdades, vai recordando comigo, se você está ouvindo pela primeira vez, vai anotando, né? E vai, junta depois os outros CDs para você ouvir completo, porque eu estou falando sobre os influenciadores da nossa mentalidade, e nós vamos continuar nessa noite. Então, verdades, elas precisam ser registradas no nosso pensamento, na nossa mente. Nós vamos sendo transformados. Eu disse que o nosso comportamento, ele é o resultado da mentalidade que nós temos. Nós somos aquilo que nós pensamos ser. Se o que eu penso a meu respeito é ruim, eu me torno, na prática, um comportamento. O meu comportamento, a minha atitude, ela não edifica a minha vida. Então, nós temos que cuidar da nossa mentalidade. Eu venho falando sobre isso, falei muitas coisas sobre isso. Somos o resultado da fabricação da nossa mentalidade. E é claro que quem permite a formação de uma mentalidade somos nós, de uma forma ou de outra. Então, o simples fato de não fazer nada não tenha como uma resposta de que eu estou segurando alguma coisa, porque a gente não segura. Nós devemos sempre qualificar aquilo que vai entrar dentro de nós. Para que nós possamos ser pessoas edificadas com a verdade, eu preciso selecionar muito bem. Então, nós somos o resultado da fabricação da nossa mentalidade. Já falamos sobre isso. O homem é um ser influenciável, sim. Se alguém disser assim: pastor, ninguém faz a minha cabeça, de uma forma ou de outra está sendo feito por alguma coisa. Deus criou o ser humano para que fosse acrescentado pensamentos e ideias a ele. Ora, agora a gente vive num mundo onde tem pensamentos e ideias que só destroem. Eu tenho que começar a separar. Uma vez que eu tenho a verdade, agora eu tenho que saber escolher. Então, a primeira coisa que eu tinha falado sobre essas áreas de influências, e eu comentei isso parece que uns 2 domingos atrás, eu nem terminei, essa primeira área aí, isso aí é uma grande porção que acontece, é uma dieta das informações que a gente recebe para formar uma mentalidade. Lembra que eu falei sobre isso aí? É a maior influência sobre a nossa formação. É o tamanho, a porta que eu dou para as informações que eu recebo, e qualificar essas informações é importante demais. E eu disse algumas coisas sobre isso aí. O nosso dever é selecionar a qualidade da informação que a gente recebe. Qualquer informação pode ser boa? Não é bem assim. Eu seleciono com base na verdade aquilo que será bom para mim. Deixa eu relembrar um verso que o apóstolo Paulo disse algo bem interessante. Aliás, 2, anota aí. Colossenses, capítulo 3, verso número 2, ele diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Ele não está falando pensar nos passarinhos, nos urubus, nas borboletas. Ele está pensando no reino, nas verdades do reino. Pensai nas coisas lá do alto. Na minha palavra, medita nela, Elinho, de dia e de noite. Pensa sobre o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a falar. Pensa sobre esse princípio, pensa nisso que eu te falei. Colossenses 3, verso 2, verso 1 também. E aí ele fala lá em Filipenses 4, 8. Esse eu quero que você abra para nós lermos. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso, Elinho, o que ocupe o teu pensamento. Já reparou então quando o inferno ele perturba a mim e a você, para que eu coloque outro tipo de pensamento? Então está escrito aqui de que maneira nós temos que qualificar e selecionar
disse outra coisa também sobre isso. A malignidade entrou na humanidade pela mente. Então o inferno, ele continua trabalhando na mente do ser humano. Mas por que o senhor está falando isso? Tem que falar isso para o pessoal lá fora. Não, o pessoal está na cegueira, não quer nem ouvir a respeito de Jesus às vezes. Nós temos que falar para o corpo de Cristo, que está sendo bombardeado pelo engano do inferno. Eu li um verso pela manhã. É engraçado, né? Quando Jesus disse para os discípulos, Mateus 24, anota aí, ele disse para os discípulos assim, olha, cuidado, porque virão muitos em meu nome e enganarão. Virão muitos no meu nome enganar quem? Aos eleitos? Diga assim comigo, que não seja eu. Então, a malignidade entrou na humanidade pela mente e continua o inferno a trabalhar na mente do ser humano, para destruí-lo. A informação que passa para a nossa mente pode acrescentar ou roubar vida, fé e ânimo, é o contrário também. Nós vivemos pela mentalidade que temos, nossas ações, comportamentos, só estou relembrando. Elas são o resultado da nossa mentalidade. Então, se eu tenho problema dentro de casa e problemas sérios dentro de casa, eu sou da igreja. Minha casa é da igreja, mas nós temos problema dentro de casa é porque o meu comportamento, ele não é coerente com a verdade da palavra. Eu não estou cheio o suficiente do pensamento de Deus para colocar isso em prática. Alguém está pegando isso aí? Legal. Uma outra coisa que eu havia dito e fiz essa pergunta, como é que eu posso ser forte em Deus, na sua palavra, se eu sou fraco na minha mente em relação às coisas de Deus? Como é que eu posso ser forte em Deus, na sua palavra, se na nossa mente, a nossa mentalidade é fraca no Senhor? Não vai dar certo. E aí eu fiz um teste aqui, segue adiante. Hoje eu vou passar para a segunda área de influência. São 4 principais áreas que exercem influência na vida do homem, essa é a segunda e a gente vai continuar falando aí. E me permita nessa noite pegar um pouquinho na lixa número 4, aleluia! Quem está preparado, diga amém. Foi fraco, hein? Ok, lixa número 4, né? Para dar aquela... Depois vem uma mais fina, né? Mas pelo menos já desbastou bastante. Né? Uma lixa número 4, nós vamos falar um pouquinho sobre essa segunda área aí, que é uma vida de relacionamento. Então, de um modo geral, ouça algumas coisas que eu quero compartilhar com você, de um modo geral. Os relacionamentos, eles são formados, ouça bem, na base de uma aceitação mútua. É como se tivesse assim uma identificação natural. É como se alguém dissesse assim, pastor, não sei porque me identifiquei. Tem um negócio aí com esse negócio aí, tem. Agora isso aqui, não estou dizendo que isso é completamente ruim, mas nós temos que ter um cuidado a não só nos posicionarmos com base nisso. Identificação é importante. Muitas vezes nós gostamos de um determinado comportamento, outros já gostam de outro tipo. Identificações nos relacionamentos, isso é natural. Nós só temos que trabalhar isso de maneira bem aberta com a verdade. Algumas pessoas gostam de outras mais extrovertidas, outros já gostam de outro cara mais quietinho, é verdade ou não? Às vezes quando alguém casa, às vezes o cara fala pra caramba e a garota é quieta, ou então o contrário, mas os caras se completam, eles gostam daquilo ali, aquele jeito, né? Alguém que é muito falador, não, deixa pra lá, extrovertido, o outro é quieto e tal. Bom, cada um tem o seu jeito. Vai entendendo o que eu quero te falar aqui. Então, muitas vezes a pessoa tem essa tendência a ficar só com a inclinação natural. Isso aqui a gente pode cair num perigo de ficar excluindo outras oportunidades de relacionarmos com pessoas que podem acrescentar muito à nossa vida. Vai pegando nessa noite, vai pegando devagar, deixa a lixa aí. Bem devagar, no amor. Fala para o teu irmão, recebe no amor, recebe no amor. Geralmente, se as pessoas se mostrarem amigas, é fácil manter um relacionamento. Temos que tomar também um cuidado com aquilo que eu volta e meia a gente fala, de que parece que o inferno ele gosta de abrir dentro de nós um compartimento contra alguém. Não gostei, mitidão, ela é metida, não gostei, tal. E a gente começa a depositar algo contra do nada, a julgar a pessoa do nada, ou porque ela olhou diferente, ou porque ela falou uma frase
Ela falou uma frase, eu não conheço a pessoa, não conheço o dia a dia dela, não sei nada sobre ela, mas ela disse uma frase que acabou, me arrasou. Não vale nada, é um cretino, é uma cretina e tal. Nem sei se a esposa do cretino é a cretina, nem sei, mas... Mas isso é uma tendência, veja, queridos, isso é uma tendência de todos nós. E nós temos que controlar isso em Deus, diga aleluia. Aprender a saber lidar, a não reter, a não colocar para dentro alguma coisa que pode estar prejudicando alguém, ou eu do nada estou dizendo não gosto, não quero. Ouça isso aí. Pastor, mas dessa maneira então eu tenho que agora ficar com todo mundo. Não estou falando nada disso. É justamente para que a gente não contamine o nosso interior. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus criou a mim e a você em espírito, é óbvio, nós somos seres espirituais, mas Deus criou o nosso interior para que nós nos relacionássemos. Ok? E não nós nos degladiarmos, né? E quebrarmos uns aos outros, mas tem acontecido isso demais. Às vezes a gente vê pessoas da igreja que não conseguem construir um relacionamento, porque a base do seu relacionamento é totalmente furada. Olha uma base estranha e que prejudica a minha, que prejudica os relacionamentos. É a pessoa sempre olhar qualquer relacionamento com base, olha para mim, em suprir a minha necessidade, em me agradar, em fazer tudo o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, quero dizer isso para você, vai ficar sozinha. Porque não é só ser feliz. Vamos fazer um equilíbrio, vamos fazer alguém feliz. Diga glória a Deus. Qual é o princípio do reino de Deus? Planta primeiro para depois colher. Mas eu quero colher sem plantar. Quando é que eu vou encontrar isso? Nunca. Nem na Alice, País das Maravilhas, né? Vamos plantar para colher. Então, deixa eu dizer agora uma frase que eu queria que você anotasse e você pensasse. Há muitos jovens aqui. Quando são jovens, diga aleluia. Aleluia. Você sabe que você não envelhece, né? Por dentro é muito bom, né? Não é maravilhoso a gente poder viver e cada vez estar mais feliz? Não é maravilhoso isso? Bom, deixa de lado. Escuta agora algo que eu queria que você compreendesse um pouquinho. Valores e crenças deveriam ser a base da formação dos nossos relacionamentos. Incrível, né? Não estou falando sobre diferenças de cor de pele. Não está falando sobre discriminação de pessoas. Alguém está entendendo isso aí? Está falando sobre valores e crenças. Devem ser a base de uma formação de relacionamento. Porque no fundo, nós crescemos, ou nós vamos para o buraco, ou nós somos edificados ou destruídos nos relacionamentos. Nós vamos lá agora no mês de maio, lá visitar as crianças que estão num lugar que foi instituído pelo juizado, separando as crianças das suas famílias naturais, dos pais, porque não podem conviver com seus pais, porque chegou a tamanho relacionamento que só prejudica e destrói as crianças. É terrível isso, né? Isso num relacionamento de paternidade. Então, nós sempre teremos alguém, ou sempre participaremos de uma família, ou estaremos com pessoas ao nosso redor. Então, essa é uma área que forma ou desforma, edifica ou quebra. E depois nós acabamos sendo resultado de algo, é óbvio. Agora, quando a gente deixa a verdade entrar na nossa vida e nós vamos sendo influenciados pela verdade, nós também vamos sabendo trabalhar isso aí. Mas eu quero dizer para você que é jovem, que a base dos relacionamentos ou das pessoas com quem você quer viver, ou você quer sair ou estar juntos, tem que ser na base de valores e crenças. Porque se os valores, por exemplo, das pessoas não forem o da palavra, não tiverem debaixo do caráter de Cristo, vai ter muito prejuízo. Qual é o caráter que tem lá fora?
Qual é o valor que tem lá fora? Lá fora só tem um valor, dinheiro. Se tiver que te matar por dinheiro, você vai morrer, já era. Eu ouvi uma frase recentemente, muito interessante, que diz o seguinte: herança é algo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Quer anotar? Vai contribuir muito para a sua cultura. Pastor, estou esperando a minha tia, ela vai embora, mas só que é um bocado, vai ter que dividir isso aí com muita gente. Alguém sabia que morre-se por dinheiro ou não? Não, ninguém sabia. E que rapidinho, aquele que é amigo pode se tornar inimigo ou não? Não. Não somos desse mundo aqui, ninguém é, mas muito bem. Caramba. Então, valores e crenças. Qual é o valor? O que realmente eu creio que forma a minha vida? A minha identificação é só porque eu gosto de fulano de tal, eu gosto desse grupo? Já olhou se esse grupo tem trazido fundamentos que edificam a tua vida? Ou se esse grupo tem te puxado para longe de Deus? Olha a lixa, agora pegou. Deu uma passada mais forte, foi devagar agora. Pastor, vou pensar nisso aí, realmente, hein? Parece que as propostas dos meus amigos ou das pessoas que eu gosto de estar juntas não tem nada a ver com o que eu preciso. Ou deixa eu parar para pensar um pouquinho, não tem contribuído para o meu crescimento, eu tenho até me atrasado. Eu sabia que determinados relacionamentos trazem prejuízo para até dentro da sua casa. Temos que meditar sobre isso aí. Então, qual é a base do meu relacionamento? É só porque eu gostei? Pastor, ele é lindão, olha lá. É com esse que eu quero casar? Estou apaixonado, estou apaixonada. Só isso? Isso é muito pouco. Isso é um dos itens. Tem mais? Mais uns 20. E qual o grau de valor desse? Talvez o menor. Me desanimou agora. Porque a base do nosso relacionamento deve ser valores e crenças. O que você escolheu para a tua vida? Andar com Deus? Deixar que esse livro seja o teu caráter, construa você? Você tem que se relacionar com pessoas que estão no mesmo caminho. Porque para crescer com Deus, nós precisamos de pessoas que também tenham a mesma visão. Pastor, mas dessa maneira eu estou separando das pessoas. Não, você está protegendo para que você seja alguém de valor. E você então, sendo de valor, possa influenciar outros. Quem anda com perdedor será um perdedor. Olha a lixa mais um pouquinho aí. Quem anda com vencedor será um vencedor. A Bíblia declara, se você quiser ser um sábio, ande com um sábio. Pastor, mas nessa base de relacionamento eu vou ter que fazer umas escolhas, vou ter que deixar isso. Muitas vezes nós temos que fazer um sacrifício disso aí, de quebrar um pouco essa naturalidade, essa inclinação por determinados relacionamentos que a gente gosta, mas espera aí, isso não tem contribuído para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, pelo contrário, eu estou quebrado demais, mas eu gosto. Não vai dar certo. Então, o convívio com pessoas pode nos influenciar de maneira construtiva ou destrutiva. Muitas das vezes, ouça isso aí, gente, as pessoas não percebem o quanto elas têm sido influenciadas pelas amizades. Pelo conselhos, incentivos, tomarem decisões. Então, para pensar, eu quero andar com Deus, eu estou andando com Deus, eu quero mais desse pensamento, mas eu ando com uma turma, me relaciono com alguém que tem um pensamento completamente ao contrário. Deixa ser diva, deixa ser boba, deixa negócio de ser crente, você vai para a igreja, rapaz, todo domingo. Eu via isso demais quando me converti, os caras ficavam desesperados, não acredito. Você que era isso, era aquilo outro e tal, está no passado. Vai para a igreja? Ou eu vou me juntar a um grupo que eu sei que o caminho é por ali para nós sermos diferentes, influenciados pela verdade,
Ou eu me entrego, e no final do Noves Fora os anos passam e a minha vida é um bagaço. Faz assim, melhorou. Conhece os ditados populares? Diga-me com quem andas. Mais um, antes só do que mal acompanhado. Vá comigo a Provérbios capítulo 4. O pastor nem sabia que a Bíblia falava sobre isso. Pois é. Provérbios capítulo 4. Eu quero ler numa outra versão, porque é bem interessante, mas diz assim, Provérbios 4, verso 14. Acompanha comigo. Não entre na vereda dos perversos ou no caminho dos perversos. Não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. No final dessa história, por isso que eu estou dizendo, qual é a base da formação do nosso relacionamento, tem que ser valores e crenças, mas eu e você escolhemos isso. Às vezes, tem muitos jovens aqui, às vezes a gente não compreende os nossos pais, eu também já passei por isso, cada um de nós, mas quero dar um conselho de um irmão um pouquinho mais velho. De que às vezes a gente olha para os nossos pais, são carinha, não está entendendo nada, aí às vezes o pai e a mãe falam algo importantíssimo a respeito de amizade, e a gente não dá a mínima. Aí mais tarde a gente vê que prejuízo. É engraçado, nós passamos por fases interessantes, né? Quando nós somos pequenos, nossos pais são heróis. Pai herói. Que maravilha, quero ser igual ao meu pai. Aí entra na aborrecência, isso já começamos a ficar meio assim. Filho, vamos ao cinema com a gente? Não. Ao cinema com vocês? Vamos ali tomar um sorvete? Não. Aí começa a querer sair com os amiguinhos, né? É um celular, conversa, aquele negócio todo e tal, um videogame e tal. Aí vai passando aquela fase onde os pais já não têm aquela informação e o valor, e o cara... Quer dizer, não sabe nada da vida, está no processo de aprendizado, e num dos momentos mais cruciais da vida que deveria ouvir os pais, não tem sabedoria para entender isso e não ouve, né? Aí, nós vamos crescendo. E depois chegando à idade, vamos colocando aí. A gente deu umas cabeçadas ali, outras lá, e vai quebrando um pouquinho para cá, outro lá, uma amassada aqui, uma chapada ali, uma atropelada aqui e tal, beleza? A gente vai chegando, bate lá uns 30, 32, a gente vai voltando, poxa, meu pai, minha mãe, que maravilha, aí quer estar de volta, junto, de repente já está casado, e não sai da casa do pai porque gosta e tal, então o cara vai batendo 40, 50, nem que ele abraça o pai, beija, olha, tudo que você falou era verdade, pai, Jesus, que é isso, que maluco que eu fui, não ouvi nada do que você me falou, que prejuízo e tal. Aí, numa outra versão diz assim, não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. A Bíblia declara assim, fuja do caminho dos pecadores. Nem se aproxime dele. Fugir. Esse tipo de gente não consegue dormir se não fizer alguma coisa má ou levar outros a cair no erro. Não é? A gente sabe, já foi estudado pela sociedade que quando homens estão em bando, pode surgir as coisas mais doidas do mundo. Quando o cara é sozinho, ele é tranquilão. Se junta com meia dúzia, quem é esse monstro? Mas já foi estudado isso, cientificamente aprovado. Pela força da doideira mútua do inferno sugerindo ao grupo. Que não aconteça na igreja, que alguém diga glória. Nós somos um grupo de cabeça no lugar, a igreja do Senhor. Mas então, se nós desejamos crescer e ser influenciados com uma mentalidade que vai me dar vitória em todas as áreas da minha vida, ouça isso aí, se eu quero amadurecer, se eu quero
eu e você, nós queremos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, nós devemos nos associar àqueles com a mesma disposição, valores e crenças. Para começar, se eu vou casar, se eu não caso com uma pessoa com a mesma disposição, com o mesmo valor e a mesma crença, você está lascado. Porque você pode ser um foguete para Deus, cheio do amor de Deus, cheio de querer crescer, cumprir o propósito. A pessoa com quem você escolheu é exatamente ao contrário, mas é do Senhor, mas não quer nada com Ele. Tu está lascado. Eu conheço a história de muitos. É um a levantar o fogo e o outro a jogar água. Não. Então nós temos que ter essa mesma disposição. Valores, crenças são importantes para vocês, são jovens. Você quer casar e ter uma família boa, tem que escolher bem. Tem que avaliar muito bem. O quanto a pessoa se interessa por Deus, o quanto ela paga um preço, tem uma disposição. O quanto Deus é primeiro lugar na vida dela. Olha a lixa de novo. Porque depois, queridos, os anos começam a passar e a pessoa vê, meu Deus do céu, não é nada disso e tal, mas espera aí, a gente não poderia ter parâmetros antes para fazer escolhas? Por que a gente não para um pouco para conhecer de fato a pessoa que está do nosso lado? Porque quando a gente é namorado, a gente esconde os nossos defeitos. Só eu levanto a minha mão ou não? Depois que casa, não casei com esse rapaz, nem com essa moça. Não, você casou com a realidade que existia camuflada. Fala Deus! Agora fala Deus, né? Pastor, eu não parei para pensar, eu não parei para avaliar e tal. Por isso é que se gasta um tempo conhecendo as pessoas. E vou logo chapar, não é na intimidade, no sexo não, tá? Novamente a lixa. Às vezes as pessoas acham que relacionamento, ou os jovens acham que sexo é tudo. O cara faz sexo 24 horas. O cara entra em alfa, beta, ômega, é um alucinógeno só, né? Quando na verdade é uma porção tão pequena na vida de um relacionamento. Não se tem tempo para criar uma amizade, para observar valores, para se construir algo juntos, mas só pensa no sexo. Alguém sabia que depois que casa, os nossos corpos também mudam? Que ela já não é mais um 777 da Boeing, está mais para um teco-teco de... E aí, o cara acha que isso é tudo, vai segurar um relacionamento ali. Quanta infantilidade, quanta falta de entendimento sobre se relacionar, sobre valores, sobre crença. O que a gente quer? Quer vencer nessa área? Quer ter uma boa família, gente? Porque a gente só tem visto destruição, e às vezes dentro da igreja. Que escolhas nós estamos fazendo? Qual é o valor que eu tenho? O que realmente eu pago um preço por ter um valor, ter um caráter, ter um comportamento digno, coerente com a verdade que Deus me abençoa? Assim tem que ser a pessoa que está conosco? O grupo com quem eu ando? Se você quer crescer, tem que andar com quem está crescendo. Mas eu já disse isso antes, eu quero dizer, pastor, então de repente eu tenho que pagar um preço, porque eu tenho que dizer tchau para muita gente, então diga tchau. Eu não quero saber que cada um seja suficientemente inteligente, ou tenha sabedoria de saber, bom, relacionamentos existem, porque nós não somos uma ilha, e eu vou andar com quem me faz crescer.
Você não está excluindo as pessoas, você não está deixando de amar as pessoas, não é isso. Mas eu não posso fazer dessas pessoas a minha vida. Eu não posso embarcar numa canoa furada. Uma vez que eu identifico, eu sei que é uma canoa furada. Ah, pastor, mas eu gosto tanto. Então você está igual a mulher de malandro, gosta de apanhar. Tem alguma coisa errada. Não vai dar certo. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas que entendam o valor, ou seja, da necessidade de apoiar. O que mais? Da necessidade de nós motivarmos uns aos outros, de nos valorizarmos. Pastor, isso não tem acontecido dentro de casa. Faço isso com a minha esposa, ela comigo, ela me acha um bagulho, metido e tal. Eu também acho ela isso. É uma coisa errada, gente. Sabe, vida, tudo que é bonito, tá demais, né? Precisa ser cultivado, precisa ser cuidado. Daqui a pouco o final de um relacionamento é bate-boca, panela voando, quando não sair no supapo. Cadê o caráter? Cadê a valorização? Cadê o comportamento que edifica? Cadê o incentivo, a motivação, o apoio? Não existe. Já chegou a esse nível? Está tudo errado. Não tem o valor da crença, da verdade. Não está em alta em mim o comportamento que Deus pede que eu tenha um com o outro. Cadê o respeito? Porque no final dessa história, quando nós nos relacionamos com pessoas e passamos anos com ela, fica uma amizade tão maravilhosa quando tem essas bases, que no dia em que você precisar, aquela pessoa sai de onde estiver para te apoiar. E vice-versa, hein? Ela paga um preço junto para te ajudar. E verdadeiramente você não precisa dizer que ela é teu amigo, que foi comprado, ou por isso ou que ele não está ali com interesse nenhum, a não ser estar contigo, te dá maior força. Não é maravilhoso isso, gente? Isso é o exemplo do nosso Deus na terra. É Ele usando homens para ser a expressão dEle. Qual é a sociedade que nós vemos do lado de fora? É uma sociedade seguinte, que o outro morra e eu vá, que eu passe na cabeça dele para adquirir um emprego tal, e os outros já eram, só vale o meu umbigo. Vão construir o quê? O que as pessoas estão construindo? A morrerem sozinhas, a terminarem os seus dias, e quando for embora, o pessoal, em vez de chorar, diz assim: graças a Deus foi embora. Ou se não, prepara e leva, os crentes mais... Prepara e leva, Senhor, prepara e leva. Eu só estou compartilhando com vocês, aleluia. Porque isso influencia a nossa vida. Então, nós devemos amar as pessoas ao nosso redor, mas nós devemos limitar a amizade para aqueles que seguem o mesmo caminho que nós seguimos. Jesus andava com os discípulos que seguiram a Ele, abraçaram, pagaram um preço por isso. Mas Ele amava as pessoas. Mas Ele andava com 12. Então Jesus, agora... eu quero te falar sobre o Salmo número 1. Vamos dar uma lida no Salmo 1. Tá bom demais, esse assunto é bom, hein? Aleluia, hein? Olha aí, domingo que vem tem mais. Você vai aparecer ou não? Que eu vou estar aí. Não tem problema não, tem um bocado de anjo aqui, eles estão anotando tudo. Qualquer coisa você pega com os anjos, as referências, mas... olha aí, Salmo número 1, verso número 1. Aqui é o exemplo de um homem que faz escolha. Que ele... escolhe o seu relacionamento que influenciará a sua vida com base na crença e valores. Pastor, é mesmo, né? O Salmo número 1 fala sobre isso. Diz lá: bem-aventurado é o homem, então. Então a declaração, olhem para cá, a declaração que Deus dá para mim e para você é: eu faço escolha, a minha base de relacionamento é valores e crença, e eu faço essa escolha, né? Eu me submeto a isso. A Bíblia já declara: és abençoado. Você está apontando o seu caminho para andar nisso. Então diz lá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios.
Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não anda com qualquer pessoa, ele não está aí para acontecer o que der e que vier, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, antes o seu prazer está onde? E nessa lei ele medita dia e noite, então ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, aleluia, hein? E cuja folhagem nunca vai murchar, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu posso ser um jovem assim? Posso. Vais aguentar fazer esse tipo de escolha? A base é os valores, é a crença. O que nós queremos edificar para frente é aquilo que eu planto hoje. Numa outra versão diz assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Gostei demais disso aqui, hein? Gostei demais. Vou repetir. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, que nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Olha aí. Então o exemplo, eu quero terminar com esse exemplo, a gente vai continuar, ainda tem mais 2 áreas que eu quero falar de influência, mas Jesus mesmo, o próprio Senhor Jesus, ele foi formado e ele foi fortalecido porque ele escolheu estar sempre junto do Pai. Que legal, né? E ele se tornou a expressão exata de Deus. Que crescimento é esse, hein? Que amadurecimento é esse? Porque todas as vezes que a gente fala de Jesus, a igreja ainda tem essa mentalidade, pastor, mas ele era Deus, ainda tem esse negócio. Sim, ele era Deus de genética, de natureza, mas ele viveu como homem. E assim como eu e você, ele teve que crescer, aprender, fazer escolhas. Diga aleluia. E que escolhas que ele fez? Andou com Deus, andou com a verdade, andou com seu coração cheio da verdade. Bem-sucedido. Abençoado é o homem. É o teu caso, é o meu. Ah, pastor, mas dessa maneira eu sempre vou ficar sozinho, é melhor ficar sozinho. Mas sabe que no final dessa história, Deus nunca criou o homem para ficar sozinho, Ele sempre criou para que o homem se relacionasse, e se você faz a escolha certa, Deus acrescentará pessoas certas ao teu redor. Diga aleluia. Sempre vai fazer isso. Amizades duradouras, pessoas de valores. Muito legal. Não estou falando de grana não, hein? Que essas são as escolhas do mundo. Tem grana, hein? Não se casa por dinheiro. Isso não é verdade. Não é verdade, não. Se alguém disser para mim que alguém casa por dinheiro, eu não acredito. Não é questão de dinheiro. O que está no meu coração? Aonde eu quero chegar? Porque esse livro é repleto de sucesso. Isso aqui não é brincadeira. Nem ali, vai pegando umas palavrinhas aí para você ver se você se anima, hein? Porque o negócio está feio, mas vai jogando umas palavrinhas para ver se você se anima, vai vivendo o dia a dia aí e tal. Nada disso. Isso aqui acontece nesse mundão. Com a gente, Ele nos abençoa. Nós crescemos. Em tudo que a gente põe a mão é bem sucedido. Coisa tremenda, que honra maravilhosa. Ele levanta um povo sobre a face da terra abençoado. Relacionamentos abençoados. Eu queria ser igual a esse casal. Olha só, que beleza. Não está dizendo de pessoas perfeitas, está falando de construções de vidas, de relacionamento que duram, que é bom. Você gosta de estar do lado de alguém que naquilo que ele faz, naquilo que ele diz, o jeito que te anima, te motiva. Não, eu gosto de ficar perto de fulano de tal. É verdade isso ou não? Então é isso, Jesus mesmo, ele foi formado e fortalecido porque ele estava sempre junto do Pai. Que escolha maravilhosa.